Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou fazer um pão de queijo. Aqui, gente, nessa panelinha aqui, eu vou colocar, gente, um copo. Esse copo é maior que o americano, né? Que esse é aquele que vem com requeijão. Então, eu não pus ele muito cheio de óleo. Aqui, gente, eu tenho 500 gramas de polvilho azedo. E no mesmo copo, gente, eu vou medir a mesma quantidade de leite e vou colocar junto com o óleo aqui, gente, para ferver. E vou aqui junto, gente, eu vou colocar uma pitada de sal. Vou pegar o sal ali que eu esqueci de colocar aqui perto. Aqui, gente, eu vou colocar junto o óleo e o leite, o sal. E vou levar para ferver, gente, para escaldar esse polvilho aqui, 500 gramas de polvilho. E vou mostrar para vocês, gente, que delícia de pão de queijo que eu vou fazer. Gente, aqui eu tenho um queijo que era fresco, que eu trouxe do sítio da minha irmã. Só que ele tá bem mole, então não vai dar para ralar. Mas eu vou quebrar ele assim, tudo aqui depois, nesse polvilho, depois do polvilho escaldado. Porque aqui tem meio queijo, gente. Como ele é fresco, né? Ele tá bem murchinho e tá coisa. E tá mole, então eu vou quebrar e colocar, não tem problema. E vou colocar um resto de queijo ralado que eu tenho aqui curado, né? Mas eu poderia fazer só com esse queijo. Mas só que eu vou colocar mais um queijo curado que eu tenho aqui. Vou ralar, né? E vou colocar ele também. Esse aqui, gente, eu vou acabar com ele, porque queijo fresco aqui, quem gosta é só eu. Então eu vou comendo com café, mas eu só tomo café aqui em casa só fim de semana. Então, vai ficando, né? Eu não dou conta, que eu trabalho fora. Eu não dou conta de comer, que é só eu gosto de queijo fresco, eles gostam mais de mussarela. Então, vai ficando aí, então fica mole, eu vou e faço pão de queijo. Dá uma delícia de pão de queijo. Vou mostrar para vocês que maravilha, que tudo. Minha gente, aqui, gente, eu tenho farinha de milho, vou colocar um copo de farinha de milho. Gente, se não quiser colocar, não tem necessidade. Mas eu gosto de fazer esse pão de queijo assim. Aqui eu coloco leite e deixo até virar uma papinha. Deixo aqui de molho essa farinha de milho aqui, ó, para virar uma papinha, para depois eu colocar na massa, depois que eu escaldar essa massa, gente. Olha para vocês verem, fica um pão de queijo, gente, maravilhoso. Mas se não tiver farinha de milho e não quiser colocar, gente, não precisa. Mas eu gosto, sempre que eu tenho farinha de milho, eu gosto de colocar assim também. Fica muito bom o pão de queijo, rende, né? Rende a massa do pão de queijo. Então, aqui, ó, eu molho bem, ó, leite. É leite, gente, que eu tô molhando. Deixo ela aqui, ó, ficar... deixo ela aqui ficar molhadinha aqui, de reserva aqui, para depois eu colocar aqui. Vou mostrar para vocês, passo a passo, como eu faço. Fica uma delícia. Mas se de tudo vocês não quiserem colocar a farinha de milho, não precisa. Eu gosto. Eu aprendi essa receita com a ex-patroa minha. Eu adoro fazer ela. E fica muito bom. Então, vou mostrar para vocês. Gente, com a minha mistura aqui já fervendo a todo vapor, eu estou colocando juntamente com o polvilho. E vou, gente, misturar aqui com essa colher, porque fica fervendo, olha a fumaça. Então, eu tô misturando aqui, gente, até esfriar, né? Deixar esfriar para ir colocar a mão na massa. Então, vocês vejam aqui, gente, o sal é a gosto. Eu coloquei o sal na vasilha, no leite com óleo para ferver, mas às vezes seja pouco, depois acerta o sal, conforme a vontade que vocês quiserem no sal. E faz essa mistura assim, gente, ó, deixa esfriar, depois coloca a mão na massa, gente, e vamos ver esse pão de queijo delicioso. Vou deixar esfriando aqui um pouquinho e vamos fazer esse pão de queijo maravilhoso, para vocês verem como vai ficar. Aqui, gente, com a minha mistura já fria, eu entro aqui com essa farinha que eu deixei de molho aqui, ó.
É menos de meio copo americano, né? De farinha. Eu deixei aqui de molho farinha de milho, conforme eu mostrei para vocês. Então eu já coloco ela aqui nesse polvilho. Ajuda a gente inteira o polvilho. Ajuda a aumentar o pão de queijo, né? E fica maravilhoso. Vocês vão ver que delícia fica aqui, gente. Mão de cozinheira nunca é suja, né? Sempre é limpa, toda hora a gente está lavando. Então aqui, gente, já sova, mistura até ficar bem misturado. Como o meu queijo está aqui mole, como eu mostrei para vocês, eu já vou jogar ele aqui e vou quebrar ele tudo junto aqui, misturado. E vou amassar bem e vou mostrando para vocês como é que vai ficar isso aqui. Gente, nessa vasilha aqui, gente, tem 4 ovos. Então, eu vou colocar aqui 4 ovos aqui, gente. E é só misturar. Aí vocês fazem mistura. Mistura. Os meus ovos, gente, é caipira. Olha pra vocês verem, tem vezes eu tenho ovo caipira. Olha como fica amarelinho. Fica maravilhoso. Com esses ovinhos caipira, gente. Aqui não precisa colocar mais nada, gente. É só acertar o sal. Já fica no ponto de enrolar e colocar para assar, gente. Já não precisa colocar leite, não precisa colocar mais nada. Porque só aquela mistura que já leva para ferver. E esses 4 ovos já dá o ponto. Olha para vocês verem que maravilha fica. Olha a massa amarelinha. E é só misturar tudo aqui junto e misturado. Fazer aquela delícia de pão de queijo. Eu vou mostrar para vocês. E a gente, olha para vocês verem. A minha massa está amarelinha, já pronta, gente. Então, vou enrolar meus pãozinhos de queijo e vou colocar para assar. Vocês vão ver que delícia. Volto mostrando para vocês essa delícia de pão de queijo, viu? Fica aí comigo. É fácil, rápido e delicioso. Minha gente, olha para vocês verem. Meu pão de queijo já está enrolado. Já vou levar no forno que tá ali a 180 graus. Já quente ali. Já vou colocar esse pão de queijo lá. Olha como tá lindo, amarelinho. E tá sobrando bastante massa, gente, que eu vou congelar. Mas vou assar esse aqui e vou mostrar para vocês que maravilha que fica. Fica aí comigo e vocês vão ver que delícia. Minha gente, olha aí que delícia de pão de queijo, gente. É só assar e correr pro abraço. Olha para vocês verem, tá muito quente, gente, olha. Fica amarelinho, fica uma delícia, gente. Olha, que maravilha, que tudo. Tá vendo? Fica muito bom, gente. Fica massinho. Olha, tá quente demais. Ó, fica tudo de bom, gente. Uma delícia. Faça, gente. Experimenta. Que delícia que está. Que fica. Poucos ingredientes. Rapidinho vocês fazem. Comenta, gente. Curte meus vídeos. Compartilhe. Manda aquele coraçãozinho para mim, gente. Que Jesus abençoe cada um de vocês que assistem meus vídeos, que gostam. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Beijo, beijos.